Graça e paz, seminaristas, segunda parte da nossa aula de introdução ao Antigo Testamento, ok? Eu estou aí no segundo parágrafo da página 22. Vamos lá. A igreja primitiva, os apóstolos e o Antigo Testamento. É digno de nota que a igreja primitiva, os apóstolos fizeram uso do Antigo Testamento como padrão de conduta e viver. É o que verificamos logo na primeira mensagem pregada no dia de Pentecostes, por Pedro, quando ele informa aos seus ouvintes que o que havia acontecido ali era o início do cumprimento de uma das mais belas promessas contidas no Antigo Testamento, o derramar do Espírito Santo, como descrito em Joel, capítulo 2, 28 ao 32. Aí ele menciona isso, né, faz essa referência, ele cita isso lá em Atos 2,16. Eles tinham o Antigo Testamento como palavra de Deus. A mesma atitude devemos ter nós também hoje. Muitas são as citações do Antigo Testamento feitas pelos escritores do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, refere-se ao Antigo Testamento como escritura. Ele diz isso lá em 1 Timóteo 5,18. E declara que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Tiago e Pedro, em suas epístolas, assim como Paulo, também se referem ao AT como escritura. Vemos nesses exemplos o valor que o apóstolo dava ao Antigo Testamento. Façamos o mesmo. Então, sempre relembrando, é importante dizer que existe uma corrente teológica chamada de neo-ortodoxia, que ensina que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí você me pergunta assim, qual é o problema de dizer isso? Muito. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a diferença. Quando você diz que a Bíblia contém, está implícito, nos bastidores, debaixo dos panos, a seguinte ideia. Existe a ideia de que nem toda a escritura é inspirada. Há trechos que são inspirados por Deus, na concepção desses teólogos, e outros trechos não seriam inspirados por Deus, ok? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa noção de que toda a palavra é inspirada. Paulo confirma isso em 2 Timóteo 3,16. Olha, toda a escritura, até mesmo sim, no livro de Esther, onde o nome de Deus não é mencionado. Mas em 10 capítulos do livro de Esther você vê ali uma ação poderosa de Deus trabalhando ali nos acontecimentos do livro de Esther. Ok? Muito bem, virando a sua página 23, o Pentateuco. Considerações iniciais. Na Bíblia hebraica, o Pentateuco é chamado de Torá, que significa instrução. O Pentateuco é referido nas Escrituras como a Lei de Moisés, como uma designação dada aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é antiga e já era dada pelos judeus desde os tempos de Josué, como vemos em Josué 23,6 e também nos dias de Malaquias, 400 anos antes de Cristo. É importante ressaltar que o termo hebraico Torá, de fato, inclui o conceito de lei e até com a maior propriedade os conceitos de guiar, dirigir, instruir ou ensinar. A palavra Pentateuco vem das duas palavras gregas, penta, que significa 5, e teukos, estojo ou instrumento. Pode ser traduzida, portanto, por 5 estojos, fazendo referência aos estojos ou caixas ou vasilhas, né? Onde na antiguidade se guardava e protegiam da deterioração os rolos de papiro ou de pergaminhos utilizados como material de escrita. Isso é interessante, né? Pentateucos, 5 estojos, ou seja, 5 estojos que guardavam 5 livros, 5 pergaminhos, ok? Então lembre isso. O Pentateuco, os 5 primeiros livros na Bíblia hebraica é chamado de Torá, que significa instrução, e na Bíblia hebraica, a Septuaginta, a versão grega, é chamado de Pentateucos, 5 estojos, 5 livros que são guardados na vasilha. Lá embaixo vai dizer a autoria do Pentateuco. É a grande variedade de opiniões em relação à autoria do Pentateuco. Reconhecemos que houve sim um trabalho de um editor posterior a Moisés no Pentateuco. Isso é até óbvio, mas temos com base no testemunho interno do próprio Pentateuco, no testemunho de Jesus e também dos apóstolos, que foi de fato Moisés quem compôs a Torá originalmente. Digamos que o conteúdo principal foi escrito por Moisés, recebendo complementações de um editor posterior. O texto de Deuteronômio 34, que narra a morte de Moisés, é uma indicação do trabalho de um editor posterior. Como Moisés poderia relatar eventos subsequentes à sua própria morte? Muitas pessoas falam, como é que é isso? Se Moisés escreveu, como é que ele narra a sua própria morte? Possivelmente um editor posterior, possivelmente Josué, seu servo, deve ter escrito ali, anexado, após a morte de Moisés, anexado a narrativa da sua morte. Ok? Diz mais aqui, no Pentateuco encontramos evidências da autoria mosaica. Deus disse a Moisés,
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué. Êxodo 17, 4, 12. Também em Êxodo, lemos que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, capítulo 24, 4. Há ainda outras referências que fazem alusão à autoria mosaica, ok? Dá as referências aí. Mas as referências não param por aí, eles prosseguem por outros livros do AT que fazem alusão ao livro de Moisés, o livro de Moisés e a lei de Moisés. O próprio Jesus no Novo Testamento testifica isso, né? Que foi Moisés que escreveu o livro da lei. O Luther está aqui do meu lado aqui. Está aqui me cheirando. O livro de Gênesis. No Antigo Testamento hebraico, o título do livro de Gênesis é Bereshit, que significa no princípio. Era uma prática comum no Antigo Oriente Médio denominar um livro com a primeira palavra desta obra. A Septuaginta, no entanto, intitulou o primeiro livro com a palavra Gênesis, do grego, que significa origem, ou fonte, ou começo, né? De fato, a palavra origem aparece no primeiro livro do Pentateuco e da Bíblia. Esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados, Gênesis 2:4. A Almeida Revista Atualizada traduziu Origens por Gênese. Gênesis, portanto, é um título muito adequado quando consideramos o conteúdo deste livro. Ele trata dos começos de tudo, do céu e da terra, do ser humano, das civilizações, do próprio pecado entre a humanidade, da salvação provida por Deus, da aliança de Deus com os homens da nação israelita. O livro de Gênesis possui duas grandes seções naturais. No capítulo 1 a 11 temos a narrativa que é chamada de a História das Origens, que trata dos começos do céu e da terra, do ser humano, do pecado, da salvação e da nação hebraica. No capítulo 12 a 50 encontramos as narrativas dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. São narrativas belíssimas que nos inspiram uma vida de santidade cada vez maior com o Senhor. Há no Novo Testamento cerca de 17 citações diretas do livro de Gênesis. Aí dá aqui as passagens. É importante também que você saiba que os teólogos liberais, de novo eles, não acreditam que Abraão tenha existido. Abraão, Isaac e Jacó, eles acreditam que esses personagens teriam sido uma espécie de lenda, né? São personagens lendários, não teriam existido, porque somente a Bíblia menciona o nome deles. Eles não encontraram nenhum outro escrito, nenhum outro documento mencionando o nome dessas pessoas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então, mais uma vez aí, é importante falar, frisar, que são pessoas que confiam mais na arqueologia do que na Bíblia. Por exemplo, se a arqueologia não encontrou um documento que confirme o que a Bíblia diz, então eles preferem acreditar na arqueologia. Nós acreditamos na Bíblia. Só que nós cristãos somos diferentes. Não importa para nós se a arqueologia achou ou não determinado artefato, determinado documento que comprove a existência de um lugar ou de um personagem bíblico. Nós ficamos com a Bíblia. A arqueologia é que dê o jeito dela e procure esses artefatos, ok? Página 26, o livro de Êxodo. A palavra Êxodo vem também do grego, significa saída, partida. Este título também vem da Septuaginta e é muito adequado ao livro, pois ele trata da saída do povo hebreu da terra do Egito após 430 anos de escravidão naquela terra. O livro revela como foi a chamada de Moisés, o grande legislador de Israel, que conduziu o povo na peregrinação até a terra da promessa, Canaã, mas que acabou ele próprio não entrando lá, como também a primeira geração daqueles israelitas saídos do Egito. Êxodo pode ser dividido em 3 grandes seções. São eles, do capítulo 1 ao 12, que trata da opressão de Israel no Egito, do capítulo 13 ao 19, que relata como foi a libertação de Israel por Deus na nação egípcia, e do capítulo 20 até o 40, que trata da promulgação da lei no momento de Sinai. Um dos relatos mais marcantes de toda a Bíblia está no livro do Êxodo, a passagem dos israelitas a pé enxuto pelo Mar Vermelho, lá no capítulo 14, que revela o poder de Deus em favor do seu povo. De fato, como cantou Miriam, no capítulo 15, só o Senhor é Deus. Ok? Então, os trechos mais importantes aí é a saída do povo, a promulgação da Páscoa, né? A passagem, as 10 pragas também, né? Que Deus liberou sobre o Egito, sobre o Faraó, para que Israel pudesse sair do Egito. É um livro fantástico, muito lindo. Livro de Levíticos, né? Os levitas, membros da tribo de Levi, são personagens de destaque neste livro, daí o nome Levítico, pois faz referência ao sacerdócio levítico. Já a Bíblia hebraica, conforme a norma observada em todo o Pentateuco, nomeia o livro pela sua primeira palavra, Vayakirá, que significa e chamou. A Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada vai dizer isso. Na Sociedade Bíblica do Brasil, após as prescrições de como o tabernáculo deveria ser construído e da conclusão do mesmo, encontramos em Levíticos diversas prescrições relacionadas à prática do culto Yahvé. O nome de Deus na língua hebraica é de fato um livro que trata dos rituais que envolviam o culto a Yahvé, segundo a Bíblia de Estudo Almeida Revista Atualizada. Ok? Um detalhe, né? O livro de Levítico talvez seja um dos livros menos lidos pelos crentes. Sim, é um livro de
de leitura árida, um livro que fala de contexto, de situações assim que sua mente se perde de uma cultura de milhares de anos atrás. Sim, mas quando você vai ler o livro de Levítico, você precisa ler com uma perspectiva tipológica, eu penso. Porque fazendo tal leitura, nós poderemos sim tirar mais proveito para nós, né? Ali todas as prescrições para os sacerdotes e levitas acerca dos sacrifícios, né, os vários tipos de sacrifícios que eles iriam fazer no tabernáculo, tudo isso apontava para Jesus. Então, quando você faz uma leitura, um estudo do livro de Levítico, uma perspectiva tipológica apontando para Cristo, seu estudo vai ser super proveitoso, vai ser muito legal. Já fiz esse tipo de estudo, olha, você aprende muito, seus olhos são abertos, né? Como o livro de Levítico é rico apontando para Cristo Jesus, né? Então, procure fazer esse estudo sob uma perspectiva tipológica. O livro de Números. O quarto livro do Pentateuco tem este nome em português porque na Septuaginta ele recebe em grego o título de Artimoi, que significa números. Aritmoi. O nosso termo aritmética deriva desta palavra grega. Na Bíblia hebraica, seu nome é Bimidbar, que significa no deserto. Este livro recebe o nome de Números por causa de dois censos que havia, né? Duas contagens de Israel que estão registrados nele. O primeiro consta dos capítulos 1 ao 4, que foi realizado no segundo ano após a saída do Egito. E o segundo registrado no capítulo 26, que foi realizado já na fronteira de Canaã, 38 anos depois. O Senhor Jesus, em seu diálogo com Nicodemos, cita o livro de Números. Ele faz menção da serpente de mental levantada por Moisés, em Números capítulo 21, verso 19, e João 3,14 tem essa narrativa, né? O livro de Números pode ser esboçado da seguinte maneira. Número 1, a permanência no Sinai, do capítulo 1 ao 10. 2, a longa marcha até Moab, capítulo 10 a 21. E a permanência nas planícies de Moab, capítulo 22 a 36. É um livro também muito rico. É ali que vai narrar aí o envio dos 12 espias, né, para espiar a terra de Canaã. Passagens memoráveis que os crentes conhecem. Livro de Deuteronômio, lá embaixo, página 28 ainda. A palavra Deuteronômio vem de dois termos gregos, deuteros, que significa segundo, e nomos, que significa lei. Assim, Deuteronômio significa segunda lei. Em hebraico, o seu nome é Devarim, que significa palavras. O livro de... Por que segunda lei? Porque seria uma espécie de repetição da lei, com mais detalhes, né? O livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio contém as últimas palavras, os últimos discursos de Moisés proferidos ao povo de Israel após 40 anos de peregrinação no deserto. E em seu embate com Satanás no deserto, o nosso mestre amado citou justamente o livro de Deuteronômio, né? Lá na tentação do deserto, lá em Mateus capítulo 4. Ele citou ali Deuteronômio no capítulo 8, 3, capítulo 6, 16 e versículo 13. Ok? Deuteronômio pode ser dividido assim. O primeiro discurso de Moisés, capítulo 1 até o 4. O segundo discurso de Moisés, que compreende o capítulo 4 até o capítulo 26. E lá embaixo, na página 29, vai falar sobre o terceiro discurso de Moisés, que compreende o capítulo 27 até o capítulo 30. Melhor, até o capítulo 29. 29, 30. Virando a sua página, capítulo 4, as palavras finais e morte de Moisés. Ok? Vai falar sobre o cântico de Moisés, a bênção de Moisés, a morte e a sucessão de Moisés, até o capítulo 34, 31 a 34. Então, na página 30 temos a conclusão. O Antigo Testamento é de suma importância para nossas vidas no estudo e compreensão de toda a Bíblia. Não devemos jamais deixar de nos debruçar sobre as páginas veterotestamentárias, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Como é glorioso lermos no Gênesis da criação de Deus. No Êxodo vemos o nosso Deus como grande libertador e em Levítico contemplamos a precisa ordem do culto levítico e sua santidade manifesta. Nos livros históricos aprendemos muito com os erros e acertos dos reis de Israel e Judá, e é ali que encontramos grandes avivamentos entre o povo, como nos dias de Josias. E o que dizer dos poéticos? Quem já se maravilhou antes as belíssimas palavras de Davi no célebre Salmo 23? Como não reconhecer que a nossa vida é como um conto ligeiro quando lemos o Salmo de Moisés, o Salmo 90? Faltam a mim as palavras adequadas para expressar a tamanha profundidade encontrada nos livros do AT. Nos livros proféticos, quem não se espanta das profecias de Zacarias 14 ou da precisão com que Daniel descreve os grandes impérios mundiais, no capítulo 2. Quão maravilhoso é viajar, guiado pelo Espírito, nas páginas do Antigo Testamento. Você já descobriu o AT, amado leitor? Eu incentivo você a ler todo o Antigo Testamento. Me lembro quando me converti, 15 para 16 anos, já tinha completado 16 anos, eu me batizei no dia 31 de janeiro de 1993, com 16 anos de idade.
No dia do meu batismo, recebi uma Bíblia de presente e ali, dia 31 de janeiro, eu comecei a ler a Bíblia toda. Eu lia 5, 7 capítulos por dia. Quando chegou no final do mês de outubro, eu já tinha lido toda a Bíblia. Como eu disse a você, falta disciplina a muitos de nós. Capítulo 32, exercício da lição número 1. Resposta da pergunta número 1. Qual era a Bíblia usada pelos primeiros cristãos no primeiro século? Qual era? Já sabe? Respondeu já? Não? A versão de 70. Ok? Pergunta 2. De onde deriva essa classificação dos livros do Antigo Testamento em grupos de assuntos, como poéticos, históricos e tal? Deriva da Septuaginta. Mais uma vez, versão de 70. Escreva aí. 3. O que significa a palavra Pentateuco e quais livros engloba? Fácil, né? A de origem grega significa 5 livros, né? Penta, 5, teucos, estojo, né? Qual a importância do estudo do Antigo Testamento para o cristão? Pergunta 4. Muitos, né? Você pode até escrever aí de forma com suas palavras, né? A importância é que é de vital a compreensão, né, do cristão, compreender toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, para que possamos ter um entendimento maior do Novo Testamento. Importante, né, como nós falamos no primeiro vídeo, compreendermos a Antiga Aliança para chegarmos na Nova Aliança, termos uma compreensão maior, uma maior compreensão. Muitos termos que os livros do Novo Testamento se utilizam são derivados do Antigo. Então é uma resposta que você pode dar com suas palavras, você pode falar muitas coisas. Ok? Deus abençoe. Fique atento aí, é possível, né? Possivelmente nós vamos gravar mais um vídeo, mais uma aula, porque nós temos 5 aulas esse mês de abril, 5 capítulos, e só 4 teríamos aí os encontros presenciais, se tivéssemos só 4 sábados, né? Então vamos antecipar aí ainda essa semana e ver no segundo vídeo, ok? Deus abençoe, boa aula, em nome de Jesus.